Eu vou neste vídeo repercutir o editorial do Estadão que detonou a resposta que o Barroso, presidente do STF, deu à revista The Economist, que escreveu um artigo criticando e muito a nossa Suprema Corte, falando inclusive que ela está com superpoderes. Ao longo desse artigo, inclusive, o Estadão, que não é bolsonarista, que detesta o Bolsonaro, falou que os casos do 8 de janeiro não deveriam ser julgados no STF, porque essas pessoas não têm foro privilegiado, entre outras críticas que o editorial faz sobre a resposta do ministro Roberto Barroso. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Entrando aqui no editorial do Estadão, que já vem com uma manchete interessante. O STF que Barroso não quer ver. E na linha fina, no subtítulo, em nota repleta de falácias, presidente do STF rebate editorial da The Economist, que disse apenas o óbvio, que na atual toada a corte corre risco de perder ainda mais credibilidade. Esse editorial não é muito grande, vale a pena a gente repercutir na íntegra. Começando, como fez recentemente com esse jornal, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, decidiu rebater críticas da tradicional revista britânica The Economist. O ministro faria melhor se optasse pelo silêncio. Num editorial intitulado A Suprema Corte do Brasil está sob julgamento, acompanhado de uma reportagem O Juiz que Governaria a Internet, referindo-se ao ministro Alexandre de Moraes, a publicação britânica denunciou a concentração de poder no Supremo, apontando três riscos: a deterioração da qualidade de suas decisões em razão da expansão de suas competências, a degradação da confiança pública e a violação de liberdades fundamentais. Nada do que já não tenhamos notado nesta página e nada do que comentaristas de boa-fé já não tenham alertado, na esperança de que houvesse uma correção de rumo, para o bem do próprio Supremo e da democracia, como se vê debalde. Em nota, eivada de diversionismos, sofismas e até inverdades, Barroso tentou desmentir os fatos listados pela The Economist. Ao fazê-lo, apenas os ratificou. Tentou desmoralizar a revista, mas acabou desmoralizando a si e a corte que preside. Barroso afirma que os acusados pelos atentados do 8 de janeiro estão sendo processados conforme o devido processo legal. Mas, para começar, essas pessoas, incluindo o ex-presidente Bolsonaro, nem sequer deveriam estar sendo julgadas pelo STF. Se estão, é só porque a corte alterou casuisticamente sua própria jurisprudência sobre regras constitucionais, como a do foro privilegiado. A revista criticou corretamente a derrubada arbitrária de contas de bolsonaristas na rede social X por parte do ministro Moraes, o que obviamente configura censura. Em sua resposta, Barroso diz que houve remoção de conteúdo. Ora, suspender uma conta numa rede social, impedindo seu dono de se manifestar ali, é muito diferente de remover apenas conteúdo. Isso deveria ser claro para o presidente do principal tribunal do país. Mas será que não é? É que é constrangedor ter que admitir. Não é possível que ele não tenha essa noção, né? É que realmente é feio. É feio. Tem que, às vezes, para não passar tanta vergonha, eu percebo que eles estão, na minha opinião, colocando, tampando o sol com a peneira. Porque a realidade contra eles é dura, é cruel. Avançou-se demais. Ao contestar a The Economist por ter criticado a ordem de Moraes que bloqueou a rede X no Brasil, Barroso enfatizou a legalidade da decisão do ministro, mas o presidente do STF, convenientemente, não rebateu a informação de que mesmo Moraes, em sua queda de braço com Elon Musk, dono do X, mandou congelar as contas bancárias da Starlink, empresa de Musk que nada tem a ver com a rede social, até que as multas impostas ao X fossem pagas. Ele também, realmente, o Estadão tá lembrando de pontos importantes que o Barroso acabou esquecendo, né? Meu Deus. Além disso, a The Economist questiona por que razão o julgamento de Bolsonaro e dos demais acusados de tentativa de golpe vai ocorrer numa turma do STF e não no plenário. É uma boa pergunta, sobretudo quando se considera, como faz a revista, que dos 5 ministros dessa turma, pelo menos 3 deveriam se declarar suspeitos. O próprio Moraes, por constar como vítima do suposto complô golpista, Flávio Dino, que foi ministro da Justiça do presidente Lula, antípoda de Bolsonaro, e Cristiano Zanin, que foi advogado de Lula. Pô, até o Estadão, que é anti-bolsonarista. Por isso que eu achei legal repercutir esse editorial.
Para Barroso, contudo, a regra de procedimento penal em vigor no tribunal é de que ações penais contra altas autoridades sejam julgadas por uma das turmas do tribunal e não pelo plenário, e que mudar isso é que seria excepcional. Ora, essa regra regimental não valia no julgamento do mensalão, por exemplo. O que não deveria mudar é a regra constitucional do foro privilegiado, mas aqui parece ter valido o princípio da excepcionalidade. Verdade, né? Verdade. A título de questionar a imparcialidade do tribunal, a revista disse que Barroso declarou em 2023 que nós derrotamos o Bolsonaro. Trata-se de uma imprecisão. A frase correta é nós derrotamos o bolsonarismo. Ok, até aqui só uma observação. Foi o bastante para que Barroso alegasse que nunca disse tal coisa. O truque retórico do presidente do Supremo chega a ser ofensivo à inteligência alheia. Quem quiser pode procurar o vídeo em que um animado Barroso discursa, como se estivesse num comício, dizendo nós derrotamos o bolsonarismo, o que deveria bastar para testar sua parcialidade no julgamento do ex-presidente. Um tanto quanto óbvio é que as obviedades deixaram de valer no Brasil. Imaginem se fossem Lula, algum esquerdista sendo julgado sobre essa situação atual que bolsonaristas têm sido julgados. Vocês acham que não teriam chiliques? Eu acho que teriam chiliques, ataques histéricos, isso eu não tenho a menor dúvida. Mas, como para adversários eles aplaudem qualquer coisa indevida, então a hipocrisia segue valendo. Mas nem é preciso se dar a esse trabalho. Basta ler o último parágrafo da nota de Barroso, em que ele acusa a The Economist de se alinhar à narrativa dos que tentaram o golpe de Estado, para saber que os réus já estão condenados. Ou seja, o Estadão, né, também entende que todo mundo já está condenado, né, no STF. Pouco importa a defesa, isso aí virou um teatrinho de quinta categoria, na minha opinião, e parece que na opinião do Estadão também. Eu fiz questão de repercutir esse editorial, porque o Estadão é um jornal que definitivamente não é bolsonarista, detona Bolsonaro e abraça essa narrativa do golpe. Então, quando você vê um jornal com este perfil, fazendo esse editorial tão crítico ao julgamento do 8 de janeiro e a resposta que o Barroso deu a The Economist, a gente ainda tem algum suspiro de esperança. Ainda tem gente com honestidade intelectual. A questão é saber quando que o STF, né, vai voltar à normalidade. Porque não sou eu falando, são vários especialistas. É o Estadão falando. Até num trecho do editorial, o Estadão fala, né, que as críticas, eles tinham a esperança de que o tribunal voltasse aos rumos para o bem da democracia e para o bem do Supremo, mas acabou não acontecendo. As críticas ocorrem, mas parece que não surtem efeito. Espero que surtam o quanto antes. O Brasil está precisando chegar, ou melhor, voltar à normalidade. Pessoal, era isso que eu queria repercutir com vocês. Coloquem nos comentários o que vocês acharam desse editorial. Concordam, não concordam e o porquê. Justifiquem aí as suas opiniões. Se gostaram do vídeo, deixa o like. Isso de fato ajuda a aumentar o engajamento do conteúdo. As plataformas passam a entregar o vídeo para mais pessoas. Se vocês gostaram, peço também que compartilhem. Compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp para a gente sair da bolha. Os convido a me seguir em todas as redes sociais. Em todas elas, eu estou como @ViniciusCFP82. Aqui em cima em vermelhinho está o meu username. E vocês me encontram dessa forma em todas as redes. Dado o convite, feito o recado, até o próximo vídeo.